Fala galera, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula, o conteúdo que nós trabalhamos na live no dia 23. É a segunda aula, lembrando que eu tô fazendo uma espécie de série com vocês, onde cada live nós vamos estar trabalhando de 3 a 4 no máximo, tá? Pontos dentro do PowerPoint, para que vocês possam entender bem direitinho para que serve cada opção dentro do PowerPoint. E no final, na última live desse conteúdo, que vocês terminem conseguindo fazer uma bela apresentação no PowerPoint, principalmente para utilizar nas viradas de projeto. Então esse conteúdo é de extrema importância, lembrando que o conteúdo 1, né, a primeira aula do PowerPoint já tá no YouTube também, é só dar uma procuradazinha que você já acha para estudar e depois vir para essa e só esperar a próxima, tá? Que já é na quinta-feira, 1h da tarde. Então, sem mais delongas, vamos lá relembrar o que a gente viu na primeira aula. A primeira aula foi o início, então foi a parte bem básica, onde a gente estudou o que é uma apresentação no PowerPoint, conceito de slides e começamos a ver as primeiras opções dentro do PowerPoint, que é a área de trabalho, a faixa de opções e a barra de status. Para hoje, nós já vamos ver os chamados subgrupos, tá? Porque dentro do PowerPoint nós temos os grupos, como eu coloquei aí, que nós vamos ver as ferramentas das guias das faixas de opções. Então, a faixa de opções é um grupo, né? Então, vamos supor aqui que página inicial, inserir, design, transição, animação, tudo isso aqui em cima são grupos. E quando eu clico em algum, por exemplo, inserir, quando eu clico em inserir, ele já me dá um subgrupo, tá? Que são várias opções dentro desse grupo e assim por diante. Então, hoje nós vamos estudar essas ferramentas das guias da faixa de opções. Vamos ver o menu arquivo, vamos ver ferramentas do acesso rápido e vamos ver a função diga-me o que você deseja fazer. Vamos entender esses pontos na aula de hoje. E como eu coloquei aí uma breve explicação do conteúdo de hoje, que diz o seguinte: a faixa de opções do PowerPoint traz uma gama de guias, né? Várias guias que dividem as ferramentas para a edição. Cada uma dessas guias possui algumas subdivisões, que foi o que eu acabei de falar. Subdivisões de ferramentas em locais, chamados faixas ou divisórias. Com isso, o PowerPoint cria uma organização de suas ferramentas e proporciona um aprendizado fácil e rápido. Então, como eu coloquei aí para vocês, ó, a imagem mostrando o que nós vamos ver hoje, e mais acima está essa mesma imagem de modo real, né, onde a gente vai aqui, ó, tocar e fazer na prática. Então tá aqui, ó, tudo que a gente vai ver, inserir, design, transição, eu coloquei aqui a imagem também, ó. Então, vamos lá começar, tá? Galera, antes de nós começarmos realmente, eu queria pedir desculpa desde já se o áudio não ficar tão bom, se aparecer algum barulho, fora o que eu tô falando aqui na aula, aparecer algum barulho ruim, ruído, é porque infelizmente o microfone não é tão bom, não é de tanta qualidade assim, mas acredito que vai dar tudo certo e vocês vão conseguir compreender o conteúdo da melhor forma. Vai dar tudo certo, tá? Mas desde já, mil desculpas. Então vamos lá, galera. A primeira opção, né, da guia da faixa de opções é a página inicial. Eu sei que vocês estão vendo que vem primeiro o arquivo antes da página inicial. Arquivo foi uma das opções que eu falei na aula passada, mas nós vamos ver ele hoje também, até porque ele faz parte da guia da faixa de opções. Mas eu não vou falar dele primeiro, vou deixar ele mais para depois, porque nós vamos iniciar com a página inicial, porque é a primeira opção que já traz ferramentas para a gente editar, por isso que eu vou começar por ela. Então, assim, dentro da página inicial se encontram as seguintes subdivisões: área de transferência, slides, fonte, parágrafo, desenho e edição. Vocês conseguem localizar mais abaixo aqui, ó, que em cada opçãozinha dividida, ó, tem o nome dela embaixo, ó. Área de transferência, slide, fonte. Estão conseguindo visualizar? A área de transferência, ela vai possuir ferramentas como, por exemplo, copiar, colar, formatar. Quanto ao conteúdo, você copiar, colar, formatar, recortar o conteúdo que você está colocando dentro dos slides. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó. Pronto, foi ativado o recortar, o copiar e o pincel de formatação. O colar ele não está ativado ainda. Enfim, mas é para entender. É interessante que quando você passa o mouse por cima, no seu cursor, ele vai te mostrar os atalhos, certo? Porque
por exemplo, quando eu falo assim, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z, por exemplo, Ctrl X, enfim. Algumas pessoas sabem que são chamadas teclas de atalho. Teclas de atalhos. Por quê? Porque você pode utilizar para ser mais rápido, para adiantar. Mas, caso você não tenha conhecimento, você pode selecionar a sua informação, vir aqui na área de transferência e utilizar, por exemplo, o copiar. Copiei esse conteúdo aqui que eu acabei de selecionar, ó. Copiei. Aí o meu ativar, ó, do colar, o meu ativar já foi colocado aqui do colar, ó. Aí, por exemplo, eu quero colar essa faixa de opções bem aqui na parte das dúvidas, ó. Vou copiar aqui, peraí. Vou clicar aqui em colar, ó. E pronto, colou. Deixa eu apagar aqui com Ctrl Z. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu posso vir na área de transferência, né, selecionar a minha informação, e na área de transferência e utilizar dos meus recursos de copiar, de colar, de formatar, de recortar. Mas, se eu tiver conhecimento das teclas de atalho, eu também posso utilizar. E as próprias informações aqui, opções, me mostram qual a tecla de atalho, ó. Copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V, recortar, Ctrl X. Então, isso é um ponto muito interessante. E aqui é bem tranquilo, a área de transferência para ser utilizada é bem tranquilo. Dando continuidade, nós temos os slides. Os slides possuem ferramentas para criação de novos slides, edição de layout básico de slide, redefinir configurações de layout e criação de seções, que são, por exemplo, grupos, né? Digamos assim, grupos de slides. Vamos lá, ó. Primeira opção que vem nos slides é novo slide. Quando eu clico aqui do ladinho de novo slide, ele me dá várias opções de tema de slides. Por exemplo, se eu quero um slide com título, se eu quero um slide com título e conteúdo, se eu quero um slide com cabeçalho, se eu quero com duas partes, ó, várias opções. E vindo também aqui em layout, eu tenho a mesma coisa. Então, os dois, eles fazem a mesma coisa, tá? Então, eu tenho tanto aqui em novo slide como layout, essa opção de eu escolher o tipo de slide que eu quero. Vou demonstrar na prática. Vou adicionar aqui um novo slide, ó. Cliquei. Quando eu clico assim, vindo apenas em novo slide e clicando, ele vai abrir esse slide que vocês estão vendo na tela. Por quê? Porque esse é o padrão. Aí eu posso vir aqui do lado e modificar o tema. Ah, eu não quero esse slide aqui, esse tema. Eu quero, por exemplo, todo em branco. Vou e clico todo em branco e ele vai ficar totalmente em branco. O em branco, totalmente em branco, é muito utilizado para adicionar as imagens, tá? Vamos modificar aqui para outro. Somente título também é bastante utilizado para imagens, ó, fica bem legal colocar aqui um título e colocar as imagens, tá? Por exemplo, duas partes de conteúdo. E assim vai, galera. São muitas opções de slides, ó, bem interessante, que você consegue fazer um trabalho bem desenvolvido, tá? Opa, eu nem percebi que eu acabei adicionando vários slides, né? Enfim, ó. Vamos agora praticar o que a gente viu na aula 1, ó, as ferramentas próprias da parte de slide, ó. Botão direito, excluir slide. Tá vendo? Vamos só relembrar rapidinho aqui, já que a professora fez uma besteirinha aqui e nem percebeu. Eu adicionei vários slides, pronto. Corrigi. Enfim, então essa é a primeira parte dos slides. É a questão de você adicionar os temas. Pronto. E no layout também é a mesma opção. Depois vem a parte de redefinir. O redefinir, ele serve como? Para restabelecer as configurações padrão de posição, tamanho e formatação dos espaços reservados dos slides, tá? É interessante que se você passar o mouse por cima de cada opção, ela vai te explicar para que ela serve, ó, tá? Então, assim, vendo na prática para que serve o redefinir, né, com essa explicação. Por exemplo, nós estamos aqui nesse slide. E essa opção aqui do título, eu vou aumentar. Aumentei bem grande, ó, ficou bem grande. E aí, se eu vir redefinir, vai voltar para o tamanho padrão. Então, ela serve basicamente para isso, tá? Você modificou aqui de um tamanho que você não queria, não ficou legal, ó, vou modificar tudinho, ó, ficou triste, ficou feio. Então, vem redefinir, que ele volta tudo do padrão desse slide que você escolheu. Então, redefinir é basicamente para isso. E a parte da seção, que como eu falei, é basicamente para você adicionar como se fosse grupos, tá? Nos slides. Como assim? Você pode
Por exemplo, esse meu slide aqui, ele tem, essa minha apresentação tem 7 slides. Aí, se eu quisesse dividir os 4 primeiros em uma seção e os outros 3 em outra seção, dividir em 2 grupos, eu poderia utilizar a opção seção para isso. Poderia utilizar isso quando eu estou apresentando com uma equipe grande, ou eu e outro amigo. Aí ele vai falar os 4 primeiros slides, ou os 2 primeiros. Eu posso utilizar a opção seção para colocar aqui o nome slides do fulano e a outra seção slides do cicrano. Como assim, Yara? Tá confuso? Vamos olhar na prática, ó. Seção, adicionar seção. Ele já adicionou 2, a seção padrão e a outra. Aí ele já abre outra caixinha para você nomear essa seção, tá? Dá um nome a ela. Então, por exemplo, aqui a seção padrão, ó, posso só clicar com o botão direito também, caso eu queira. Vou mostrar para vocês dessa forma. Se eu clicar no botão direito, eu também posso renomear. Ou pelaquela caixinha que ele mostra assim que a gente clica. Eu posso renomear com o botão direito, posso remover a seção e o slide, posso remover todas as seções, enfim. Aí vamos supor que eu quero renomear essa primeira seção. Vou colocar aqui que esses meus 4 slides, meus 3 slides no caso, que separou, é da Yara. Então vou colocar aqui só Yara. Opa, tava em maiúsculo. Pronto, Yara, renomear. Vejam só que os 3 primeiros na seção 1, ó, é a parte da Yara. E a seção 2 da mesma forma, ó. Renomear, vou colocar fulano, renomeei. Pronto, então ficou dividido, ó, 3 para mim, 4 para ele. E assim por diante, eu também posso modificar, posso dizer quantos slides eu quero em cada seção, e assim por diante. Eu posso diminuir, caso eu esteja muitos slides aqui, eu não quero ver assim, eu posso só clicar em cima, ó, e fechar. Enfim, ó, posso depois abrir. Bem prático de utilizar. E posso clicar em qualquer uma seção aqui, vir com o botão direito e remover todas as seções. E pronto, muito fácil de utilizar a parte de seção dos slides. E logo depois vem um outro subgrupo, também muito fácil de utilizar, muito fácil mesmo, que é a parte da fonte. A fonte possui as ferramentas necessárias para edição de fonte, alterar a cor da fonte, ajustar o tamanho da fonte, alterar propriedades de negrito, itálico, sublinhado e sombra, bem também como ajustar espaçamento e apagar a formatação de texto. Ou seja, tudo que for texto dentro do slide, a parte fonte é para você editar. Então, por exemplo, vamos começar aqui com... Deixa eu colocar aqui no slide 3. Eu tenho aqui esse meu mini texto e eu quero editar ele. Seleciono ele aqui. E vou aqui na minha fonte. E vou, por exemplo, mudar o tipo de fonte. Ó, tá? A fonte padrão, que é a Calibre. Vou colocar para Arial Black. Vou diminuir aqui o tamanho. Vou colocar 10. E assim por diante. Tá em negrito, eu não quero, vou colocar em itálico e tirar o negrito. Ah, não tá tirando o negrito não, porque o texto que eu peguei já estava em negrito. Enfim, vou colocar aqui em itálico, vou colocar em sublinhado. Opa, deixa eu selecionar aqui para colocar em sublinhado, que ele desmarcou. Pronto. E assim por diante. Vou mudar a cor, venho aqui no azinho, ó, eu consigo modificar a cor. E assim por diante, é muito fácil de utilizar. E lembre-se sempre que se você está achando complicado, pode só passar o mouse por cima da opção que ela te explica para que serve, ó. Então, se torna bem mais fácil, tá? E para me voltar tudo isso, eu posso tanto vir em Ctrl Z, tá? Ó, Ctrl Z. Ou eu posso vir aonde? Na minha faixa de opções estendidas, tá? Aqui na minha faixa de opções estendidas, ferramentas de acesso rápido. Então, eu posso vir aqui, ó. Esse daqui é o desfazer. E esse daqui é o refazer. Então, eu posso tanto vir nessa opção, ó, e desfazer tudo que eu fiz. Se eu não souber a tecla de atalho, tá certo? Vou aqui por ela, ó, pra vocês sempre lembrarem. E pronto. Tá vendo que simples a parte da fonte? Então, sempre que você quiser editar todo o seu texto, é a parte da fonte a mais utilizada. Logo depois da fonte, nós temos o
parágrafo, que possui as ferramentas necessárias para edição de parágrafo, inserção e edição de marcadores, criação de listas, ajuste de alinhamento de parágrafo e recuo de texto, conversão de texto em Smart Art e direção de texto. Então aqui também está interligado com a parte da fonte, certo? Mas como eu falei no texto, é mais para a parte de parágrafo. Por exemplo, vou pegar aqui esse meu título, previsão do conteúdo da live. Vou selecionar ele. Espera aí que eu vou selecionar ele. Se ele me deixar selecionar, é claro, né? Assim, sem pressa. Não vou pegar outra parte, então. Vou pegar aqui a faixa de opções. Pronto. E aí eu quero que esse texto ele esteja centralizado, ó. Eu vou vir aqui e vou centralizar. Ele estava, ó, alinhado à esquerda. E eu quero ele centralizado. E assim por diante, tá? Por exemplo, aqui o meu primeiro slide, a parte da abertura. E a abertura, ela tá alinhada à esquerda também. Eu vou colocar ela justificada, ó. Tá? Ou vou colocar centralizada. Ou vou colocar alinhada à direita. Enfim, serve para isso. Para você alinhar o seu conteúdo, tá? O seu texto. Deixa eu ver aqui as outras opções para explicar para vocês. A questão dos marcadores, ó, nós temos esses marcadores e nós temos também a parte dos números. Para que serve? Serve, por exemplo, quando você quer colocar tópicos no seu slide. Esse slide aqui que eu estou utilizando, que eu coloquei os tópicos que nós estudaríamos. Coloquei menu arquivo, ferramenta de acesso rápido e função diga-me o que você deseja fazer. Eu utilizei marcadores, ó. Eu vim aqui na minha primeira opção de marcadores e utilizei essa. Tá vendo? Então, eu tanto posso usar, ó, as bolinhas, os quadradinhos, como eu posso utilizar de números que servem mais para questões, quando a gente está colocando alguma questão, tá? No Word, no PowerPoint, é bem utilizado, ó, 1, 2, 3, ABC, número romano, enfim. É para isso que servem os marcadores. Depois dos marcadores, nós temos essas duas partes aqui, ó, aumentar nível de lista, que é a parte do recuo, mexer com o espaçamento e recuo do texto. Por exemplo, aqui, ó, espaçamento entre linhas, você modificar o espaçamento da linha, ó, 1,5, 2, ó, olha como tá modificando, tá vendo? Pronto, mas aqui não é tão utilizado assim, certo? Então, é muito tranquilo essa parte do parágrafo também, ó. Nós temos essa opção que se chama adicionar ou remover coluna. Quando você quer colocar o seu slide em uma coluna, 2 colunas, ó, 3 colunas, dividir por partes o seu slide. E assim vai, galera, mas lembre-se sempre que é só você passar o mouse, ó, que você entende para que serve cada opção e fica mais fácil. Então, o parágrafo, ele é muito tranquilo, tá? Temos a parte aqui de converter em elementos gráficos do Smart Art, ó, que você pode adicionar por aqui também os seus elementos. Olha que interessante, tá? Aqui é a parte que você vai adicionar esses elementos para colocar textos, por exemplo, ó. Aqui você quer colocar uma imagem relacionada ao que essa imagem... Vou adicionar aqui para explicar mais para vocês, ó. Deixa eu aumentar. Por exemplo, eu quero adicionar aqui uma imagem onde ela está interligada com outras 3 e tem toda uma explicação. Olha que interessante essa opção. Eu posso colocar essa imagem, posso colocar as outras, posso colocar um texto também, enfim. Então, olha que legal essas opções do Smart Art, galera. E assim vai, a parte do parágrafo é bem tranquila e o mais utilizado é a parte de alinhar o texto e a parte dos marcadores. O resto não é tão utilizado assim, mas eu preciso explicar também. Dando continuidade, nós temos a parte do desenho. O desenho, ele possui as ferramentas necessárias para a criação de desenho de formas, organização de formas, alinhamento de formas, edição de contorno, cor de preenchimento e efeitos nas formas criadas. Então, vamos ver como que funciona a parte de desenho. Ó. Desenho, eu tenho opções como, por exemplo, uma estrela. Eu quero adicionar uma estrela no meu PowerPoint. Aqui não é tão utilizado assim, tá? Por exemplo, você não vai querer sempre adicionar uma estrela ao seu slide. Mas, por exemplo, essa seta, pode ser que seja interessante utilizar em alguma coisa. Por exemplo, essa caixa de texto aqui, ó. Aqui já é mais interessante, né? E assim por diante, a parte dos desenhos. Depois tem a parte de organizar, ó, que você pode organizar o seu objeto, trazer mais pra frente, agrupar, desagrupar. Vamos colocar uma opção para ver na prática, ó. Organizar. Eu quero enviar ele para trás do texto. Tá vendo como ele foi para trás, ó? Ó, pronto. Eu quero
alinhar. Aí eu tenho alinhar à esquerda, alinhar à direita. Enfim, eu tenho como editar todo o meu objeto que eu adicionei. Tenho aqui a opção de estilos rápidos, ó. Os estilos rápidos são opções também para você adicionar rápido ao seu slide. Bom, não é tão utilizado também, galera, certo? Os mais utilizados, depois no final da aula, para dar uma revisão rápida, eu explico para vocês o que nós mais vamos utilizar dentro do slide, beleza? Outra coisa que eu quero explicar para vocês é que quando a gente clica aqui no objeto que a gente adicionou, vai abrir uma nova aba, que é a aba formatar, que é uma das últimas aqui na faixa de opções, que é para você justamente formatar o objeto que você acabou de adicionar. Olha que legal. Ele abre para você colocar um texto, para você colocar uma cor, ó, vou mudar aqui a cor para quase marronzinho, para você colocar um efeito, ó, um efeito de sombra. Enfim, você consegue editar todo o seu objeto, certo? Assim também quando você adicionar imagens, que nós vamos ver já, quando você adicionar imagens ao slide, ele também vai abrir a parte de formatar para você formatar as suas imagens e assim por diante. Então essa parte aqui dos desenhos é bem tranquila e também não é tão utilizada. E logo depois do desenho, nós temos a parte editando. A parte editando possui as ferramentas para localizar, substituir e selecionar texto, certo? Então aqui, vamos supor que eu tô aqui no meu previsão do conteúdo da live. E aqui o nome live, eu tenho live no primeiro slide, no segundo, não, no segundo eu não tenho, mas eu tenho no primeiro e tenho no terceiro. E tenho no último, ó, certo? Aí vamos supor que esse nome live eu quero substituir. Então eu selecionei aqui o meu primeiro nome live no primeiro slide e eu venho aqui em substituir, que é uma das opções do editando, clico e ele vai me dar essa opção muito interessante, que é substituir, primeiro localizar o nome live, ou seja, localizar a live em todos os slides que ela esteja, e depois eu posso substituir por outra palavra. Então aqui é uma opção muito interessante para você não precisar ir em slide por slide, modificando alguma palavra ou fazendo colocando algum outro texto que você queira. Você pode utilizar a segunda opção da parte do editando, que é substituir, para substituir essa palavra em todos os slides. Então, vamos supor que eu quero substituir live por aula. É só colocar aqui localizar live e substituir por aula. Outra coisa interessante também, que eu acabei fazendo aqui, mas nem precisa ser assim, deixa eu explicar logo pra vocês, não precisa você selecionar a palavra que você quer, não. É o costume de selecionar, mas você não precisa, você pode só vir substituir, ó, e digita o nome live, que ele vai ver que tem live no primeiro, que tem live no último slide, que tem live no terceiro, e ele vai substituir pela palavra que você quer. Então é muito interessante, tá? Localizar da mesma forma, você localizar uma palavra, mas aqui é só quando você quer apenas localizar. Substituir é quando você quer localizar e substituir. E selecionar, você pode, ó, selecionar tudo, selecionar só objetos, enfim, certo? Então aqui você pode utilizar quando você não quer vir um por um e selecionar e modificar. Você pode utilizar a parte editando. Então essas foram as ferramentas, né, os subgrupos da faixa de opções página inicial. Agora nós vamos para a parte do inserir, que também tem várias outras opções muito interessantes e úteis para a gente fazer o nosso slide.